Seja muito bem-vinda, eu sou Sandra Maurami, começando mais um Provocando Movimento, e o tema de hoje é por que trabalhar os contos tradicionais na história pessoal do seu cliente para provocar o movimento na alma dele, para ajudá-lo. Esse programa, Provocando Movimento, é feito para terapeutas e consteladores. Bom, a gente já começa pensando no seguinte, né? Os clientes, quando nos trazem um tema nas sessões das constelações, por exemplo, eles nos trazem um tema e esse tema está sempre relacionado a algo pessoal, a algo na vida deles. É algo que é um padrão de repetição, que ele não aguenta mais, algum aspecto, alguma área da vida dele que ele não está contente, que está atrapalhando, que ele quer mexer, ele quer mudar, né? Alguma coisa ali, ele quer ver o que está acontecendo, alguma coisa ali, ele quer mudar, ele quer mexer. Ele quer ver o que está por trás, o que está ali no inconsciente, onde que está o emaranhado. Só que faz tanto tempo que ele olha para aquela situação, para aquele tema, do mesmo jeito, do mesmo ponto de vista. Faz tanto tempo que ele se conta e ele se conta e reconta aquela história, aquela situação, da mesma forma que ele acredita que aquilo é aquilo. Ele acredita verdadeiramente que aquele tema, ele já se justificou, ele já se argumentou, né, tantas vezes em cima daquilo que ele acredita mesmo que é aquilo. Só que o fato dele ir buscar uma ferramenta terapêutica, seja qualquer uma delas, né, e eu vou dizer sempre dentro das constelações, porque é a que eu conheço, eu sou consteladora. Então ele olha, ele vai buscar, significa que ele já quer olhar por um outro ponto de vista. Ele já está disposto a querer saber. Mas é engraçado, né? Porque não necessariamente ele está disposto a olhar por outra janelinha. Vamos pensar assim, o que é a constelação? Quando o cliente traz um tema, a constelação vem à tona, traz à tona aquele tema, só que o cliente tem aquele tema visto apenas por uma janela. Uma janelinha, que é a janelinha dele, dessa história que ele está se contando e recontando e recontando. Quando a constelação é colocada, é isso que eu acho o máximo na constelação. Porque quando uma constelação é colocada, ou quando, mesmo quando ela não é colocada, mas o constelador está numa postura adequada, neutra, outras janelas se abrem. E o constelado, o cliente, ele é obrigado a olhar aquele tema por outras janelas. Vamos supor aqui, né? Pelo ponto de vista do pai, pelo ponto de vista da mãe, pelo ponto de vista de outras pessoas que ele nem sabia que estava envolvida ali naquele emaranhado todo, pelo ponto de vista das pessoas envolvidas na questão. E isso faz com que ele veja não apenas a história que ele se conta e reconta, mas também a história das pessoas envolvidas. É engraçado. Ontem eu estava conversando no bate-papo com a Lígia, e a gente falou, eu falei para a Lígia, né? Eu falei, Lígia, o engraçado é que se a gente fizer uma viagem juntas e experienciar as mesmas coisas, eu vou narrar aquelas mesmas coisas por um ponto de vista e você vai narrar por outro. Serão histórias diferentes da mesma situação. E numa constelação, quando eu levo um tema que é está sempre muito envolvido, eu estou sempre muito envolvido, né, emocionalmente, naquele tema, normalmente, quando se coloca outras versões ali da mesma situação,
Acontece muitas vezes do cliente não estar disposto a olhar aquilo. Porque, na verdade, é o aspecto infantil que está doído, que não quer abrir mão daquela dor, que não quer abrir mão daquela razão. Porque senão ele vai perder a razão. Assim que ele tiver que olhar o ponto de vista do pai, da mãe, dos irmãos, de todos os envolvidos, uma vez chegou um caso aqui para nós, para mim, né? E aí, depois de um tempão, a gente percebeu, depois de um tempão, a constelação colocada lá, a gente percebeu que a cliente estava agarrado, estava com o amor cego por uma ex-namorada do pai, primeira namorada do pai. E aí a relação com a mãe não estava boa, e o tema dela, ela trouxe o tema porque ela não estava conseguindo se relacionar direito. E ela queria casar, ela queria, né, construir uma família, mas não estava conseguindo. E aí ali a constelação mostrou para nós que ela estava agarrada, envolvida. E aí a gente percebeu, né, que ela estava completamente envolvida com a primeira namorada do pai. E quando ela viu aquilo, ela falou: não, não tô não. Eu acho isso muito engraçado, esse movimento que a gente faz é muito engraçado, porque conscientemente ela olha para aquilo e acha um absurdo ela está agarrado no amor da ex-namorada do pai, a primeira namorada do pai, sendo que às vezes ela nem sabia que existia, ela sabia que existia, mas nem, né, aquilo nem passava pela cabeça dela. E aí, olhando mais a fundo, o que a gente faz, né? A gente faz a pessoa olhar o amor dela por nós. Então, quando a gente olhou o amor da ex-namorada do pai para ela, e ela olhou aquela situação, aquele tema dela, pelo ponto de vista da namorada do pai, da ex-namorada do pai, da primeira namorada do pai, caiu uma ficha para ela e ela entendeu. E ela falou: ah, tá, é verdade, eu me sinto assim mesmo. E aí tudo fez sentido ali para ela. Eu acho isso muito interessante. Então, as constelações são, na verdade, janelas que se abrem para a gente olhar para aquele tema, para aquela questão, aquela área da nossa vida por outras janelas e não pela nossa. E é engraçado que, como a gente já se contou e recontou e olhou para aquele tema várias vezes, a gente vive confirmando as nossas argumentações e as nossas justificativas. E a gente sempre acha justificativa para tudo, né? Então a gente fala assim: isso acontece por causa disso, 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 disso. Então a gente está sempre se justificando. E a gente pode muitas vezes estar envolvido nos emaranhados também por querer salvar, né, retirar a dor das pessoas que a gente ama, salvar nossos pais, que também é um aspecto infantil que precisa ser resgatado e precisa crescer. E como é que a gente faz com a criança? Como é que onde é que a gente pode trabalhar com a criança e mostrar para ela que ela não vai salvar ninguém quando ela vê o amor do outro por ela. E aí ela percebe que ela não consegue salvar ninguém, que ela só vai realmente trazer a felicidade que ela quer proporcionar àquele que ela ama se ela viver a vida dela da melhor maneira possível. Então, pensando que são os nossos aspectos infantis, que está agarrado a questões, a esse tema, a uma dor, a uma ferida, ou já é sim um olhar, um aspecto adulto, mas que tem ali uma ferida, uma dor, um padrão de repetição na vida dele, e ele já está predisposto a, numa constelação, por exemplo, olhar para todas as janelinhas que se abrem, né? Ou seja, os pontos de vistas que ali vão surgir de todos os envolvidos, se ele já está crescido o suficiente para isso,
Independente de um ou de outro, eu sempre digo que os contos nos ajudam pra caramba, os contos de tradição oral. Primeiro, se eu narro um conto no começo de uma sessão, querendo ou não, eu já elevo o nível de dopamina do meu cliente. E isso já é meio caminho andado. Vou pegar um cafezinho aqui. Porque a dopamina vai deixá-lo mais focado, a dopamina vai deixá-lo mais criativo. Então, ele mesmo vai conseguir tirar ali soluções criativas, né? Nós vamos, se ele chega com um aspecto infantil, eu já acalmo essa criança, que pode ser que ela esteja, a gente não sabe, né? Mas se ela tiver rebelde, ou se ela tiver birrante, né? Tiver uma criança muito birrante, a gente já hipnotiza essa criança e bota ela ali sentadinha, quietinha. A gente alimenta a alma dela, tirando ela daquela roda daquela dor, né, e daquela roda. Por exemplo, qual que é a beleza de uma criança? A criança briga com a amiga dela agora, você já deve ter visto isso. Brigou com a coleguinha dela agora, tá lá, aí ela fica birrante, né, birrenta. Aí ela brigou comigo. Aí dá 5 minutos, às vezes nem isso, a amiguinha chega ali e fala assim, desculpa, vamos brincar? O que ela faz? Ela continua na birra ou ela descruza o braço e fala, vamos, e vai brincar? A criança, ela é tão presente, ela é tão do momento presente, ela não tende a ficar agarrada nas coisas. A amiguinha chegou 5 minutos depois, falou, vamos brincar? Ela acabou de brigar com a amiga, ela vai. É nós é que fica, né? Não, porque você fez isso comigo. Essa é a nossa criança birrante, que precisa crescer. A criança mesmo, ela não fica agarrada. Então, no começo de uma sessão, se eu conto qualquer história, mas qualquer conto tradicional, mas se eu conto um conto ali no começo, eu já dou algo para essa criança, no qual eu tiro essa criança birrante, né? No qual eu tiro ela dessa roda. E se ela não for uma criança birrante, eu já dou algo para ela também, para trazer ela mais para o foco, para trazer ela para o presente, para trazer ela para esse momento assim, vamos brincar, vamos. Então, já traz um benefício ali logo de cara. Eleva o nível de dopamina, onde eu deixo a pessoa mais focada e mais criativa, e eu também já dou algo para a criança dela, para a criança ficar disponível para brincadeira. Então, a gente alimenta essa criança. Se eu conto, por exemplo, no meio, tá lá, a constelação tá colocada, cliente olha para aquela constelação e fica, sabe, inflexível, começa a ficar. Ei, gente, eu já vi tanto isso. E não só vi, eu também já vivi, eu já passei, eu já fui uma dessas. E às vezes no meu dia a dia eu ainda me vejo assim, ó, Não, não é bem isso não, sabe? A gente fica brigando. E a constelação é nada mais, nada menos do que a nossa postura interna. Ele é reflexo da nossa postura interna diante daquela situação. É reflexo. Então, se eu estou nessa postura inflexível, eu simplesmente, como consteladora, o meu cliente está ali sentadinho, eu simplesmente sento do lado dele e falo, pô, deixa eu te contar uma história. E tiro o foco dele dali, da constelação que ali se mostra. Tiro o foco dele de lá e narro uma história para ele, um conto.
Desse conto, ele vai extrair um aprendizado. E é na mesma hora. Mas é na mesma hora, gente. Não precisa, não leva um mês, não. É na mesma hora. Enquanto ele está ouvindo o conto, ou no finalzinho do conto, a gente começa a ver a constelação fazer movimento. Por quê? Porque ele está fazendo movimento interno. E aí a constelação, se é reflexo da postura interna dele, diante daquele tema, começa a fazer movimento, começa a movimentar. Ou seja, por quê? Porque ele está ressignificando alguma coisa. Para a gente fazer processos de ressignificação, precisa haver inputs, ou seja, entradas de novas experiências. E o que o conto é? O conto é novas experiências. Então, quando eu escuto um conto, eu estou vivenciando uma nova experiência, está havendo inputs de novas experiências. E como que o cérebro funciona? Entra novas experiências, há um processamento daquela nova experiência unificado às experiências que eu já vivi até hoje e a todas as significações que eu atribuí a elas, e aí eu dou novas significações. Então, enquanto a constelação está lá, parada, nada acontece, porque o cliente está inflexível, eu tiro o foco dele de lá e falo, deixa eu te contar uma história? Então, olha aqui para mim. E aí eu trabalho vetores de força nesse cliente. Qual um tipo de vetor de força, por exemplo? A postura corporal dele. A própria postura corporal é um vetor de força. Tem que ser vários, viu? Mas a postura corporal é um. Eu peço para ele encostar, relaxar, ou eu peço para ele levantar. Alguma coisa eu peço para ele fazer. Se eu percebo que aquela postura corporal dele não vai ajudar. Mas se a postura corporal dele é um vetor de força que vai ajudar, aí eu deixo quietinho. E aí eu começo a conduzir a história. E com isso eu vou conduzindo o cliente. E, gente, é muito fantástico. E na hora, a constelação começa a fazer movimento. E eu continuo aqui com ele na história. Eu não volto o foco para lá. Deixa lá o movimento acontecer. Depois a gente olha para aquilo de novo. E é muito interessante. Então, começo, meio e por que no fim? Por que não no fim? Veja, supondo que o cliente não tenha feito nenhum movimento. A própria imagem da constelação vai ajudá-lo, porque a imagem, a gente fala que a imagem é um processo, é como uma gestação. Então, a própria imagem vai ajudá-lo durante um longo período. O conto fortalece a imagem e o conto traz uma mensagem, que é uma coisa que a imagem muitas vezes não nos dá. A imagem só nos afeta. Então, o conto vai fortalecer aquela imagem. E aí, com isso, eu tenho 2 recursos no qual eu ajudo o meu cliente a permanecer e aquilo ajudá-lo a crescer. Se você não faz isso, provavelmente ele vai sair de lá, da sua constelação, cheio de birras, cheio de reclamações, cheio de aquela postura mais ou menos assim, ó. Ai, não, nossa senhora, odiei a minha constelação. Odiei. Não prestou. Constelação não vale de nada. E aí ele tira as conclusões dele, as argumentações, as justificativas. E tá tudo certo também. Tá tudo certo. Você vai fazer o quê, né, com isso? Você não tem controle disso. Porém, para que, se você pode e se você tiver ferramentas, para quê? Utilize as ferramentas ao máximo para ajudar o seu constelado a fazer o movimento na alma que ele precisa fazer. Para isso que a gente se enche de ferramentas, não é? A gente pode encerrar um conto, uma constelação ou uma sessão também
com um conto. Primeiro porque ele não vai ter resistência, não vai nenhuma resistência. O conto é num lugar onde tudo é possível, é num não lugar, e lá até o impossível é possível. Então, como é que você vai resistir ou brigar ou contra-argumentar ou discordar de uma história onde árvores falam, onde tem fadas, madrinhas, onde objetos mágicos? Aí não faz sentido você contra-argumentar com isso, teu cérebro não vai contra-argumentar, não vai discordar. Tudo é possível. Porém, o teu cérebro vai fazer leituras desse universo mágico que seja plausível para você, para suas experiências, para suas significações. Então, quando a gente ouve um conto lúdico, nosso cérebro faz um processo que é reescutar, é um processo neural isso, tá? Ele nos conta aquela história que eu estou ouvindo a partir das nossas experiências. Então, a gente ressignifica as nossas experiências através do conto, de um conto lúdico. Só que eu volto a bater na tecla, hein? O valor do conto não está no conto em si, mas em como nós conduzimos esse conto, em como nós narramos. Se fosse assim, eu sempre falo isso sempre pega em algumas pessoas, né? Se fosse assim, a história de Jesus Cristo moveria todo mundo, mas não move todo mundo. Por que será? São contos. As parábolas, por exemplo. Por que quando a gente ouve uma determinada pessoa narrando uma parábola, é diferente, ela nos toca mais, ela nos move mais do que uma outra pessoa? Porque tem poder na narrativa, é o poder da condução, é a habilidade, é a competência, é a capacidade de conduzir a história na narrativa. Por que é diferente de quando eu pego e leio uma história e de repente eu ouço aquela mesma história narrada e aquilo me toca profundamente e não me tocou na leitura? Tem a ver com o momento que você está, isso também pode influenciar, mas tem muito mais a ver na habilidade e competência de comunicação, de transmissão da palavra. Então, tem a ver com a competência da oralidade, né? Então, por isso que eu sempre bato na tecla. O valor do conto não está no conto em si, mas em como a gente como a gente o transmite, tá bom? Então, quando é que você pode narrar um conto? Sempre. Sempre, não tem hora. Não tem uma hora ideal. Sempre. No começo, no meio, no fim. Se a pessoa chega para você, principalmente se você perceber que é um aspecto infantil, principalmente, um aspecto infantil que está falando, que está trazendo a questão, que está sofrendo, sempre não tem contraindicação. Contos de tradição oral não tem contraindicação. Agora, existe algumas formas errôneas de se fazer? Sim. O maior erro que eu percebo ao utilizar de um conto é quando o terapeuta, o constelador, utiliza do conto com a intenção de moralizar, de dar uma lição de moral no escutador, no cliente. Aí é o maior erro que eu vejo. Porque a gente fala que na constelação a gente não pode ter intenção. Mas eu vou te falar uma coisa. Na neurociência, a gente chama de intenção aquilo, a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal, ela sobrepõe a comunicação verbal. Então, quando eu narro uma história que eu tenho a intenção de moralizar, aí, ó, ferra tudo.
Então, esse é o maior erro. A intenção de trazer a moral, dar lição de moral, já começa por aí. Segundo erro é achar que quanto mais parecidos os acontecimentos do conto forem aos acontecimentos da história pessoal do escutador, melhor será o resultado. E não é. Não é mesmo. Não tem nada a ver. Porque, veja, se não são os acontecimentos que vai ajudar o escutador a fazer o processo, a fazer a significação ou a ressignificar a sua história. O seu tema, por exemplo, né, o tema que ele traz ali, não são os acontecimentos, é o conflito. Todo conto tem um ou mais conflito. E é o conflito que vai ajudar. Então, é o conflito que precisa ser parecido. Você sabe identificar conflito? Para isso, é necessário aprender a identificar o conflito. Existem eu trabalho com especificamente 3 conflitos: o conflito interno e 2 conflitos externos. O conflito relacional, e o que é de relações, né? E relações interpessoais, e relações com instituições também. Por exemplo, prefeitura, escola, igreja, a gente se relaciona com as instituições. Então, conflito relacional e conflito de meio ambiente. Nós estamos com um conflito de meio ambiente nesse momento, a pandemia. A pandemia é um conflito de meio ambiente. Se eu saio na rua sem guarda-chuva e cai uma tempestade, gera um conflito de meio ambiente aí, ok? Então, eu trabalho especificamente com esses 3 conflitos. Você precisa identificar no conto quais são os tipos de conflitos que existem ali nos contos. Pode ser que existam os 3, pode ser que exista um só. E qual é o tipo de conflito do cliente? Se é um conflito interno, relacional ou meio ambiente. Então, é a identificação do conflito que vai fazer ele se identificar com o conto. Não tem a ver com os acontecimentos. Então, muitas vezes a gente acha que a gente precisa de trocentas, milhares, centenas de histórias, saber, né, centenas de histórias, porque para saber contar exatamente a história que vai ajudar o nosso cliente. E não, se eu sei conduzir uma história, os acontecimentos da história é o de menos, mas o conflito precisa permanecer e é o conflito que vai ajudar o constelado a fazer a identificação. Gostou, Érica? Porque é no conflito que está a mensagem do conto. O aprendizado é pelo conflito que o personagem se transforma. É por lá que ele aprende. E aí, se eu me identifico com o conflito, mais ou menos assim, ó, eu já vivi isso. Eu já tive que fazer essa escolha entre a minha família e algo mais da minha vida. Então, eu me identifico com o conflito da história. E é a partir daí é que eu faço o processo para mim, para a minha história de vida, para a minha história pessoal. Minha história pessoal, que é redundante, né? Então, eu preciso aprender a identificar o conflito. E aí, identifiquei o conflito, beleza. Eu tenho um conto que tem um conflito interno, que trabalha bem o conflito interno que meu cliente está vivenciando. A maneira como eu conduzo esse conto vai fazer o meu cliente se projetar para dentro da história ou não. Aí é que está a força da história, a força da condução da história. Se eu não sei conduzir uma história, eu não conduzo o meu cliente para dentro da história, então ele não se projeta. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ouvir aquele conto. Ele pode até tirar algo daquele conto, mas ele ainda vai continuar agarrado a todas as significações que ele já deu naquele próprio tema. Vou dar um exemplo. Eu trago um tema X, de um padrão de repetição que está acontecendo na minha vida, ok? E aí eu como consteladora, identifico ali um conflito interno. Tenho um conto que tem um conflito interno que pode ajudar a minha constelada, o meu cliente.
Só que a maneira como eu narro esse conto, se eu não consigo conduzir o meu constelado para dentro da história, ou seja, se projetar naquela história, o meu cliente vai receber a mensagem da história de maneira superficial. Ele só vai compreender a mensagem da história de forma muito mental, muito racional. Ele vai dizer: ah, tá, entendi. Agora eu entendi. Tá, beleza. Só que a criança birrenta, a criança que está machucada, que está na razão, né? Porque a gente sempre tem razão para as coisas, a gente sempre tem motivo para as coisas. Então, a criança que está com aquela razão, ela vai olhar para aquilo e vai falar, mas, blá, 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 e continua justificando aquela dor, continua justificando a se manter naquele mesmo lugar, na mesma postura. Isso é criança birrenta. Se eu tenho competência e habilidade em conduzir uma história, aqui está o valor do conto. E não no conto em si. Se eu sei conduzir uma história, eu conduzo a constelada para dentro, para se projetar dentro da história mesmo, às vezes, ela nem traz para o consciente. Ela não faz assim, ó, ah, entendi, porque não é um processo mental, é um processo emocional. Porém, o movimento acontece. Porém, a criança birrenta abandona, de fato, ela larga, ela desiste daquelas argumentações que a mantém na dor, porque ela processa emocionalmente. Ela não processa no entendimento racional. Então, o que ela vai fazer? Vamos tentar trazer com imagens, alguma coisa assim, para a gente entender como é que se forma esse processo. Então, aquela criança, ela vai ouvir aquela história, aquele conto, ela vai compreender de forma emocional, né? Ela vai fazer assim, ó, a imagem é a seguinte, ela está agarrada em todos os motivos que ela se deu para justificar a dor dela. A dor. Então, quando ela escuta o conto, se ela se projeta para dentro do conto, se ela é conduzida para dentro do conto, ela não vai ter nenhuma resistência. Então, enquanto ela está escutando o conto, e conforme aquele conto vai ajudando ela a crescer e a ressignificar, ela vai fazendo exatamente isso aqui, ó. Aqui estão as razões dela, tá? Os motivos. Ela vai fazendo exatamente isso, ó. Ela vai ouvindo o conto, e ela vai meio que assimilando, ela vai ressignificando, e ela vai compreendendo emocionalmente que o melhor, que ela fica mais feliz. E aí é esse o momento que a gente faz assim, fisicamente a gente faz isso, ó. Essa normalmente é a nossa reação física, quando a gente compreende algo no emocional. Quando a gente ressignifica algo, alguma história que nos gera essa tensão, que a gente se agarra, né? E quando a gente se agarra, como a gente fica fisicamente? A gente fica assim. Então, quando a gente está contando algo que é muito dolorido para nós, como é que o nosso corpo vai reagindo? Nosso corpo ele começa a endurecer. Então, quando a nossa criança abandona, normalmente a nossa reação física é essa. E aí você percebe que o conto fez efeito, teve o resultado, né? Teve a resultante, que é como a gente fala no. Eu sempre falo a gente como se eu fosse neurocientista, né? Mas eu não sou, não, é porque eu estudo muito mesmo a neurociência. Mas é a resultante. Input, a entrada de uma nova experiência, e o conto só é uma nova experiência se for bem conduzido, se for bem narrado.
E aí ele faz para o escutador faz aquilo uma experiência vivenciada mesmo. Aí existe o processo, nosso cérebro vai processar aqueles inputs, novos inputs, né? Com todos os inputs que já estavam aqui dentro, com todas as informações que já estavam aqui dentro, e vai dar um novo signo. Por isso que eu digo de ressignificação, porque já existem signos aqui dentro, porém a gente vai ressignificar aqueles signos que já estão, né? Ou vamos dar novos signos. E o conflito ajuda aí, não são os acontecimentos da história. Por isso que os contos de tradição oral, a gente pode trocar os personagens, a gente pode trocar os acontecimentos, a gente pode inserir novos elementos, retirar elementos. Por isso que a gente ouve várias versões da mesma história. Como é que a gente identifica que é a mesma história? A gente faz assim, ó, nossa, eu já ouvi essa história, mas ela era diferente. E como é que a gente sabe que é a mesma história? O que não muda para a gente saber que é a mesma história? O conflito. É o que a gente chama de espinha dorsal do conto. É o que não pode mudar. E é o que faz o conto ser, que a gente fala que o conto é vivo e o conto é potente. E essa espinha dorsal, ela é tão poderosa, mas ela é tão poderosa que ela já perdura, sendo narrada, contada e recontada há centenas, há milhares de anos. Porque os contos de tradição oral, eles nos trazem conflitos humanos. E esses conflitos não mudam nunca. Essas nossas questões humanas não mudam nunca. Então, se você não tiver um conto parecido, não importa se ele é parecido ou se ele é diferente. O que importa é o conflito. E nunca contar a história, nunca, gente, não faça isso. Nunca conte a história com a intenção de moralizar. Ou de dizer assim, com a interpretação que você dá. Isso é uma das coisas que eu ensino no curso que eu dou, é a identificar o conflito. Porque normalmente a gente conta uma história pela interpretação que nós damos a ela, e não pelo conflito existente nela. E a sua interpretação, a interpretação que você dá àquela história é sua única e exclusivamente sua. Porque temos experiências diferentes. São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, eu sempre confundo. 7 bilhões de pessoas, 17 bilhões, eu nunca sei. Mas vamos pensar que são bilhões, né? 7 bilhões de pessoas no mundo, são 7 bilhões de mundos diferentes nesse mundo, num único mundo. Porque cada um processou as experiências à sua maneira. Então, se eu narro um conto para 7 bilhões de pessoas, serão 7 bilhões de um conto. De um conto sairão 7 bilhões de contos diferentes. Deu para entender? Eu narro o conto do vaso chinês para 7 bilhões de pessoas. E a partir do momento que 7 bilhões de pessoas escutarem o vaso chinês, serão 7 bilhões de versões do mesmo conto. 7 bilhões de interpretações, algumas diferentes, outras parecidas, mas serão diferentes. As ressignificações serão diferentes. Então, a gente tende a narrar as histórias pela interpretação que nós damos a elas. Isso é moral. Isso é trazer a moral da história, aquilo que você acha que a história serve, para aquilo que você acha que a história serve. E não é por aí. É pelo conflito. Então, vamos começar a ouvir as histórias e começar a prestar atenção no conflito que existe nela, no conto. Qual é o conflito que existe nela? É um conflito interno? Qual é o tipo de conflito interno que ali se dá, né? Conflito relacional.
com quem, tipo de relação, qual é o conflito relacional que ali se dá. É de meio ambiente, e aí a gente vai narrar o conto a partir do conflito e não a partir da interpretação que nós damos. Quando a gente descobre que os contos podem ajudar com as nossas temáticas, a gente tem um impulso, e é muito racional isso, é muito lógico isso, né? Você querer encontrar contos para temas específicos. É muito lógico isso, né? Eu já passei por isso também. Quando eu descobri que os contos movimentavam a gente internamente, porque eu fui muito movimentada por eles, e provocava movimento nas pessoas sem saber como é que estava, o que estava acontecendo, né? Eu não sabia, simplesmente aconteciam as provocações, as pessoas choravam e vinham falar comigo depois, e eu olhava aquilo e eu falava, misericórdia. E isso foi mexendo comigo ao ponto de eu querer entender, né, todo o processo, e foi aí que eu fui atrás das constelações, descobri as constelações e fui fazer constelação para entender. E aí eu descobri o campo, né, que é fenomenológico, e aí eu comecei a trabalhar com isso mesmo, de fato, sabendo de onde tudo partia, né, que é do campo fenomenológico. Então, eu queria a mesma coisa que você, contos tradicionais que trabalhassem temas específicos. Então, um conto que trabalha com a adoção. Na verdade, não existe isso. Não existe contos que trabalham temas, mas existem contos que trabalham conflitos. Então, por exemplo, você acabou de trazer a criança que é adotada e os pais não estão sabendo lidar. Você precisa identificar o conflito existente nesse seio familiar. Qual é o conflito? E aí a gente precisa entender o seguinte: existe um conflito que o pai está vivenciando e que é o pai adotivo, e que é diferente do conflito que a mãe está vivenciando, porque cada um vivencia conflitos diferentes na mesma situação. Então, a partir do momento que identifico o verdadeiro conflito, é um conflito relacional aí, que gera um conflito interno, mas a origem é relacional. Ou é um conflito interno, é aí que precisa estar com o olhar voltado, você entendeu? É um conflito interno, a origem, ou é um conflito relacional que está gerando conflitos internos. E eu trato disso no curso. Olha eu vendendo o curso sutilmente. Não, mas é porque é sério, eu tô falando exatamente disso nesse momento com as alunas, né? Dos conflitos, para a gente aprender a olhar os conflitos. Por quê? É o conflito. Então, a partir do momento que eu identifico. Então, mas você precisa saber qual é a origem, porque conflitos relacionais geram conflitos internos. Vamos lá. Quem aqui não conhece a história do patinho feio? Né? Eu sempre gosto de trazer contos de fadas, porque contos de fadas a maioria das pessoas conhecem eles, né? E contos tradicionais nem tanto, apesar de que contos de fadas são contos de tradição oral. Porém, contos de tradição oral é mais amplo, não são apenas contos de fadas. Então vamos lá. Patinho feio, a história do patinho feio. Ele, na verdade, não é um pato, ele é um ganso, cuidado, adotado por uma família de patos. E isso gera. Exatamente, você pensou nessa história, né? Porque olha o conflito aí. Ele não faz parte, entre aspas, daquele clã. Ele faz parte, né? Mas ele não se sente pertencente àquele clã. Mas olha, o conflito pode ser que não seja o mesmo. A história, eu estava falando disso nessa live. Eu vou pedir para você, Érica, ouvir depois a live toda. Os acontecimentos da história são parecidos.
o patinho feio, que não é um pato, é um ganso, mas ele é criado como se fosse um pato e ele não se sente pertencente àquele clã, porque ele é diferente. E ali gera uma série de conflitos relacionais com os irmãos, com a mãe. E esses conflitos relacionais vão gerar uma série de conflitos internos, porque ele não vai se sentir pertencente, ele vai se sentir o diferente, ele vai achar que ele está errado, então o que ele precisa mudar, o que ele precisa fazer, e aí ele tenta fazer uma série de coisas que ele não dá conta, porque ele não é um pato, ele é um ganso. Então, acontecimentos parecidos, mas qual é o verdadeiro conflito? O patinho feio vai tratar da questão do pertencimento, mas não necessariamente essa história vai ajudar nessa questão da adoção. Olha que interessante, porque essa é a interpretação que nós estamos dando ao conto. Só porque o patinho feio foi adotado, foi adotado pela família de patos, essa é a moral que a gente dá, essa é a interpretação que a gente dá. Então, a gente vai olhar para o conto do patinho feio e vai verificar realmente qual é o conflito geracional ali, que gera os acontecimentos. Porque os acontecimentos, eles podem mudar. Eu posso trocar os acontecimentos da história. Eu posso trocar todos os acontecimentos da história. Eu posso trocar os personagens. Mas o conflito que gera os acontecimentos eu não posso trocar. Sugestões de contos como medicação, que é o que eu costumo falar que a gente não deve fazer, que é utilizar dos contos como prescrição médica. Eles são medicamentos para a alma humana, porque eles nos ajudam a curar as nossas feridas e as nossas dores. Eles nos ajudam a sair dos emaranhados que nós nos enfiamos, né? Mas eles não podem ser tratados como uma prescrição médica. Ou seja, para este problema renal, existe esse conto. Essa é a prescrição médica que eu falo. Então, faz o seguinte, eu vou te dar uma sugestão que aí não está mais no conto em si, mas em si em você como profissional. Se você está com um caso desse, no momento em que você está trabalhando o caso, a história que vier na tua cabeça, conte. Não interprete, não julgue a história, não duvide da história, não questione a história. No sentido de, mas eu vou contar essa história. Mas por que essa história? Mas essa história não tem nada a ver. Não faça isso. A história que vier na tua cabeça, você conta. Se não vier história nenhuma, paciência. Mas essa é a sugestão que eu te dou. Porque aí você você vai passar pelo processo que eu passava antigamente. Que era, estou de frente para alguém ou estou diante de um grupo e uma história vinha e ela ficava interferindo como uma frequência de rádio, sabe? Quando você está ouvindo uma rádio X, 98, por exemplo, e de repente começava a ter uma interferência, igual quando você está na estrada, ouvindo uma rádio, de repente outra começa a entrar. Quando essas interferências aconteciam, eu questionava muito, eu duvidava muito. Nossa, mas por que essa história está vindo na minha cabeça? Não, mas eu não vou contar essa história aqui, não faz sentido eu contar essa história aqui. Não, mas não faz sentido eu contar. Gente, não, essa história é, às vezes, o julgamento da própria história, né? Por exemplo, diante de um grupo de crianças, e eu julgava que a história não era adequada para as crianças. E eu dizia, não, essa história não é boa para criança, não vou contar, não. E eu comecei a fazer testes. Falei assim, vou contar. Vou contar.
E aí, nesse vou contar, é que coisas e processos foram acontecendo. Processo de cura mesmo. E aí eu fui falando, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, que eu não estou vendo. Ok? Então, confia nesse conto que chega e narra. Seja o que Deus quiser, porque contraindicação não tem. O máximo que vai acontecer é nada. E o nada você já tem, né? Assim, você olha para aquilo e fala, o que, que eu faço? Então, nada você já tem. Mais ou menos isso. Não que a gente tenha nada mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é que narrando ou não narrando vai ficar na mesma, entende? Então, narre. Agora, os contos não podem ser olhados de forma receituário. Eles não podem ser vistos como receita médica. De para este problema, temos esse conto. Eles não funcionam assim. Porque a significação que eu dou para aquele conto vai ser diferente das significações que todas as pessoas existentes no mundo dará. Então, aí tá, eu vou pedir para você assistir uma live minha, que é onde eu falo disso. Eu falo do poder dos contos na mente. O poder dos contos na nossa mente, como é que o nosso cérebro funciona. Aí você vai entender o que eu estou falando. Existe um lugar que a gente não acessa, ok? E é nesse lugar que as ressignificações acontecem. Ali a gente não tem controle, nem a gente mesmo, viu? A gente mesmo não tem controle desse nosso lugar. Então, imagina o outro. Isso é funcionamento cerebral, é neurociência, como é que o nosso cérebro funciona. Tá bom? Espero ter ajudado. Então, um beijo grande. Até semana que vem.